Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para iniciarmos mais uma aula. Hoje trabalharemos aula de redação, capítulo 7. Vamos dar início então. O tema de hoje é poema. E antes de abrir para você os slides da nossa aula, eu separei para que vocês pudessem apreciar um poema. Deem uma observada nesse poema, tá? Voltamos já. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que, quando apagam, ninguém vai dizer, que pena. Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste. Amanheça, por favor. A Lua foi ao cinema, de Paulo Leminski. Ok, então foi passado para vocês o poema A Lua Foi ao Cinema, de Paulo Leminski. O que significa esse gênero textual? Esse gênero textual poema, também ligado, é um gênero literário e ele está altamente voltado para o sentimento. É um gênero que trabalha as emoções, certo? Então, poema é um gênero textual, também um gênero literário, que é extremamente ligado às emoções, exprime os sentimentos, ok? Então, vamos lá. Poema. O poema ele é geralmente organizado em versos e estrofes, tá? Então a estrutura do poema é diferente da estrutura de um texto como carta, dissertativo, narrativo. Esse gênero textual ele é normalmente organizado em versos e estrofes, sendo que os versos são as linhas e as estrofes é um conjunto de linhas, certo? Lembrando que esse gênero literário, ele tem como função de repassar sentimentos, exprime sentimentos, tá bom? Ele faz uso bastante expressivo da linguagem. Para que a gente perceba e interprete bem um poema, a gente observa que é necessária uma entonação, para que as palavras tenham uma forma, recebam a expressão do sentimento em seu conteúdo. Usa metáfora, metonímia, personificação, ironia e várias figuras de linguagens, já que trabalha com essa expressividade, essa entonação da fala, né? Já que o sentimento está embutido dentro do poema. Então ele brinca com as palavras para passar essa melosidade, tá? Que existe nesse gênero textual. O poema ele pode abordar qualquer assunto, tá? A gente consegue observar a existência de poemas voltados para todos os tipos de assuntos, com várias funções. Além de expressar sentimentos, ele também tem a função de fazer com que o leitor do poema fique indignado, reflexivo, alegre, surpreso, né? Comece a pensar de uma forma diferente sobre determinados conteúdos. Então, o poema, ele traz ele desperta no leitor essa reflexão para que a gente possa interpretá-lo e pensar de diversas maneiras. Possibilita também mais de uma interpretação. Então, uma pessoa interpreta de uma forma. Ao ler um outro poema ou o mesmo poema, outra pessoa vai interpretar de uma outra maneira, certo? Então, várias pessoas terão várias interpretações de um mesmo poema. Eu leio e vejo de uma forma, outra pessoa lê e já vai ter um outro significado para aquela pessoa. Vamos analisar o poema A Lua Foi ao Cinema, que nós acabamos de ver no vídeo de Paulo Leminski. Deem uma observada nesse poema e na construção das suas estrofes. A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas
uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste: amanheça, por favor. É um poema muito lindo de Paulo Leminski e a gente consegue ver, né, o sentimento embutido neste poema. Então, mesmo ele tendo colocado algumas palavras que, na realidade, jamais uma lua poderia ir ao cinema, analisando o poema, a gente vê a melosidade, né? A gente imagina essa lua já indo ao cinema, assistindo um filme. Então, a gente já interpreta dessa forma, percebendo que existem alguns sentimentos dentro desse poema. E que sentimentos são esses? Né? São esses. Dá para que a gente possa analisar aí a questão da solidão, né? A gente percebe que a lua estava muito sozinha, ela foi ao cinema. Chegando no cinema, ela começou a assistir um filme de uma estrela que também estava muito solitária. Então, é uma história triste, né? A lua ir ao cinema e a gente viu que finaliza o poema ainda com esse sentimento de tristeza e de solidão. Então, eu interpreto dessa forma. Outra pessoa, ao analisar o mesmo poema, poderá interpretá-lo de uma outra maneira, certo? Agora, vamos analisar a estrutura desse poema. A lua foi ao cinema, uma estrofe, um verso, né? Passava um filme engraçado, mais um verso. A história de uma estrela, outro verso, que não tinha namorado, outro verso. Logo, a gente observa que cada estrofe desse poema possui 4 versos. Então, primeira estrofe, a lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado, composta por 4 versos. Na segunda estrofe, não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena, não é? Mais uma estrofe com 4 versos e assim por diante. Então, ela é composta por 4 estrofes, cada estrofe possui 4 versos. Também dá para que a gente pode perceber aí a presença de pontuações. Essas pontuações, elas são expressas na fala, fazendo com que a gente tenha uma dicção muito boa. Então, a gente consegue, ao ler cada verso, analisar bem, não é? E fazer essa pontuação na fala, para que a gente, ao declamar esse poema, a gente possa fazer com que as outras pessoas sintam a emoção que é passada por ele. Poema e poesia. Poema é a obra em versos, ou não, em que há poesia, mas usam a palavra como matéria-prima. Então, como eu já havia dito antes, o poema ele é uma expressão sentimental, não é? Então, ele faz com que a gente pense, reflita, não é? A gente flutue, a gente imagine, crie. Então, o poema ele tem essa função de despertar a questão emocional de quem está apreciando. Poesia é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significado. Então, a gente consegue observar a presença, né, da poesia dentro do poema, certo? A gente consegue observar que é como se as palavras ganhassem vida. E aí, a gente analisa cada uma delas de uma forma sentimental, levando em consideração a parte emocional de cada pessoa, sem esquecer que também são montadas essas poesias, elas são criadas para fazer com que a outra pessoa tenha uma reflexão mais apurada de um determinado tema. Então, alguns poemas, algumas dessas estruturas de poemas são feitos e são elaborados para despertar algumas reflexões. E com isso a gente
tem aí a parte de atividades. E o que é que eu quero de vocês, certo? Eu quero que vocês, lá no capítulo 7 do livro de vocês de produção textual, vocês façam a proposta 2, tá? Então, lá no capítulo 7, vocês vão ter o tema poema, vão fazer a proposta 2, em que pede para que vocês criem um poema utilizando nomes de coisas que vocês ficam felizes ao pensar. Então, usem a imaginação, a criatividade de vocês e recitem, façam, leiam bastante e criem essa poesia, esse poema, para que a gente possa analisar, ok? E com isso, depois da proposta, eu quero que vocês tenham, tá certo? Uma excelente semana e até a próxima aula, ok?